difícil a gente ver uma mulher que tenha feito atitudes tão grotescas como a gente viu na história. Sempre mais deveria existir uma raça superior, e que nessa raça superior estavam excluídos os judeus, os homossexuais, as pessoas com deficiência, os negros, os ciganos, Roma Sinti, as pessoas que tinham uma ideologia contrária, quem tinha empatia e falava assim, não é possível, isso não existe. Hoje nós estamos aqui no Memorial do Holocausto. Vim conversar com a Sarita. Ela vai mostrar um pouco desse espaço pra gente. Eu não conhecia. Ela foi lá no nosso podcast, deu oportunidade pra gente, para nós estarmos aqui hoje. Ela já tá aqui. E aí, minha amiga? Opa! Obrigado. Oi, Diego, que bom estar aqui com você de Obrigado novo. por nos receber. Com todo prazer, seu público aí. Eu falei que vinha, né? Falou, você tem Estou palavra, aqui. você tem palavra. Estou aqui. Então, Você tem até para palavra. o pessoal entender um pouco mais, conhecer onde nós estamos aqui hoje. Nós estamos no Memorial do Holocausto de São Paulo, que também tem mais um nome, que é o Memorial da Imigração Judaica. Tá. Tudo começou nessa sinagoga que foi criada em 1912, tem mais de 100 anos de existência aqui no bairro do Bom Retiro. Tá. Ela começou pequenininha, uma casinha que depois eu vou te mostrar aqui, tem uma foto, era só uma casinha térrea, poucos imigrantes fugidos de um lugar que hoje em dia se chama Moldávia, na época era uma região da Romênia. Fugidos de perseguição religiosa, encontraram o Brasil como seu porto seguro, um lugar ideal para se viver. Um recomeço da sua história. Então, passando os anos, década de 70, 80, 90, o bairro do Bom Retiro deixou de ser um bairro preferido da comunidade judaica, começaram a se espalhar para outros bairros em São Paulo, mudaram de cidade, mudaram de país. Sim. A profissão aqui primordial é o comércio, muitos escolheram outras profissões, então não ficou adequado. Sim. Antes que essa sinagoga se tornasse um shopping center ou destruído tudo por um estacionamento, a comunidade judaica, junto com o governo de São Paulo, criou essa oportunidade de você conhecer o que é uma sinagoga, matar essa curiosidade, Tá. né, conhecer uma nova cultura, e a partir daí os outros andares foram se desenvolvendo com temas da cultura judaica e, infelizmente, a memória do Holocausto. A gente consegue dar uma olhada na sinagoga? Dá para entrar, para dar uma Vamos olhada? lá, por favor. Para a gente explicar um pouco mais, pessoal, também. A sinagoga, para quem não conhece, é igual uma igreja, eu chego, entro, portas abertas. Como é que funciona isso? A sinagoga é uma casa de culto, Tá. como qualquer instituição religiosa. Certo. Aí você fez essa pergunta, qualquer um pode entrar? Não. E o único motivo é segurança. Certo. Então, desde que começaram essas perseguições, esses ataques aos judeus, principalmente nos países europeus, Certo. existe um sistema de segurança. Então, como vocês viram quando vocês chegaram aqui, vocês se apresentaram para poder Sim, entrar. sim. Então, claro que se você está convidado, se a gente sabe quem você é, se está agendado, a visita é gratuita, basta apenas agendar no site do Memorial do Holocausto. Tá, legal. Então aqui é a sinagoga. A gente vê lá no fundo, tem um armário atrás da projeção, que guarda o livro principal, Certo. que é a Bíblia judaica, que as pessoas conhecem como o Novo Testamento, mas ela é a Torá, em hebraico é a Torá. Então conta toda a história desde a criação do mundo, até quando Moisés libertou o povo judeu do Egito, Tá. e como que eles foram para a Terra Prometida por Deus, por Certo. Abraão, que é a Terra Santa, hoje em dia o país chamado Israel. E qual que é a diferença dessas cadeiras? Ela tem tipo um apoio para... Tem uma gavetinha, o porquê disso? Por que tem uma gavetinha? Porque quando você chega no seu ambiente, onde você vai se conectar com Deus, onde você vai fazer suas orações, encontrar seus amigos, Tá. você pode chegar com o seu livro, com o seu guarda-chuva, com o seu casaco. Ah, tá. Então tá. é só Um detalhezinho. É só um detalhe Bom, muito bonito, mas interessante. porque você tem que deixar um ambiente livre para suas preces, seus agradecimentos, seus pedidos, que é o que a gente faz quando vai numa casa de culto. Sim. Não é? Eu vi aqui agora, não tinha reparado. Nossa, muito bonito aqui em cima, hein? Então, Olha essa isso, sinagoga bem detalhado. tem esses enfeites. Cada sinagoga tem os seus enfeites próprios, mas a estrela de Davi, Tá. a gente vai encontrar sempre presente Que é lá no aqui nas topo. cadeiras, né? Essas cadeiras, elas realmente são preservadas.
É um móvel muito antigo, Tá. desde a década de 50. Esse móvel é desde 1912, quando ela foi fundada. Nossa, Quando teve a 1912. expansão, guardou-se algumas coisas. Tá. E aqui a gente tem os 12 tribos de Israel desenhadas com os nomes em hebraico, Certo. que é a língua litúrgica das orações e a língua oficial do país Israel. Certo. Nossa, muito interessante. Bom, é só um pedacinho, né? Tem muito mais coisa pra gente conhecer. Sim, a E história... você tá, até desculpa te cortar, você tá aqui há quanto tempo aqui no espaço? Eu trabalho aqui desde 2018. Tá. Eu entrei como monitora das visitas guiadas e depois eu já fui entrando em outras áreas como eventos, receber personalidades, fazer a ponte entre as escolas. Certo. A gente leva sobreviventes para as escolas vêm para cá e se encontram com sobreviventes do Holocausto, que Tá. contam a sua história. Inclusive, Diego, eu até tinha te falado, né, que eu Sim. quero te indicar uma sobrevivente Lógico. muito interessante para contar a história dela. Essa história do Brasil é presente em todos. Aham. Todo mundo tem um eterno agradecimento por esse país. Legal. Se sente brasileiro e judeu. Sim. E assim, aqui a gente faz tantas coisas. Crianças apresentam peças de teatro, música. Aham. A gente recebe autoridades. Tem os eventos que marcam a história, né? Então, é o dia do Holocausto, agora é dia 27 de janeiro, é o Dia Internacional da Memória das Vítimas do Holocausto. Foi quando o campo de Auschwitz foi desfeito, né? Com a Certo. entrada dos Estados Unidos e da Rússia na guerra. Esses quadros, o que que seria? Bem, bem bonitos. Isso foi uma curadoria que a gente fez de uma artista chamada Heidi Kudek. E ela representa cada letra do alfabeto estilizado nesse movimento, às vezes até de ilusão de ótica. A gente tem que chegar aqui, por exemplo, a letra Aleph, é essa letra aqui, ó. Só que ela faz espelhada para cá, para cima, para baixo, aí parece Nossa. um vitral. Muito Né? interessante. E na verdade, então, vai ser muito bonito. Ela representa as letras do alfabeto de uma maneira criativa e muito alegre. Aham. Muito legal. Tem vários aí, hein? E todos da mesma artista. Da mesma artista. Caramba, muito bonito. Essa pomba foi dada de presente ao memorial pelo artista Gerson Knispel, já falecido, que trouxe uma noção do que é a emoção do imigrante que chega no país que o acolhe. No Certo. caso aqui, o Brasil. A pomba relembra a história da Arca de Noé. A Arca de Noé não foi um barco que viajou para lugar nenhum, né? Não era nenhum passeio. Ele simplesmente estava submerso esperando o dilúvio acabar. 40 dias e 40 noites. Sim. Quando esse dilúvio ele cessa, então ele manda um corvo para fora para ver se ele vai ficar por lá, né? Porque se ele encontrar um topo de árvore, é porque Aham. acabou, porque as águas estão baixando. Mas Sim. ele volta. Aí ele manda mais um corvo, Volta. Aí quando ele manda a pomba, ela volta com um ramo de oliveira. Então, deu aquela alegria dentro da arca de que a terra vai Baixando. aparecer daqui a pouquinho. Aham. E quando essa terra aparece, a arca pousa, né? Não sei como a gente poderia dizer, né? Ela Aham. chega no solo e abre e a pessoa pisa no chão. O que é esse chão? É o que o imigrante precisa para recomeçar. Entendi. É o chão, é a segurança, é a alegria de ver de novo a natureza e aquilo que a gente mais está conectado, que é nesse mundo e as pessoas que vivem nele. Muito legal. Aí aqui nós temos a história A daqui história do memorial? que começa em 1912, como eu te falei, Aham. era só uma casinha. Tá vendo que tem a estrela de Davi e é só essa casinha térrea, que tinha um porão. O porão a gente ainda existe, Ainda que é o existe? subsolo. Ele foi... Por que a gente manteve o porão? Mesmo quando a casa foi ampliada, né? A partir de 1954 ela foi Aham. ampliada. Porque era no porão que os imigrantes que não tinham família, que chegavam sozinhos, o pai, o filho, não tinham onde ficar. Então, 3, 4 meses até conseguir trabalho, moradia e deixar o vez para o outro. Então, o porão foi o acolhimento inicial de muitos imigrantes. Infelizmente, outros moraram no relento, na Praça da Luz, que a gente Aham. tem aqui pertinho. Outros tiveram também a felicidade de terem amigos ou parentes já vivendo aqui no Brasil para recebê-los. E é interessante que os alunos que vêm aqui, os jovens, eles percebem que não tinha, né,
internet, nem computador, então tudo era à mão. Todos os documentos que foram encontrados são à mão ou em máquina de escrever, que é outra coisa que hoje o você tem jovem que apresentar para o jovem, que ele não sabe o que são é. hoje. É verdade. O subsolo ainda funciona aqui? Ou não? Ele Também? funciona, ele tem toda a explicação dessa imigração, só que hoje ele está fechado porque a gente vai ter uma grande exposição de um sobrevivente do Holocausto. Então a gente está transformando ali, o porão numa grande exibição do Pô, que George Legman, um sobrevivente que tem uma história linda. Foi um bebê que nasceu num campo de concentração de Dachau. Conseguiu sobreviver. Essa mãe, além de ter essa mãe, tinha mais 6, eram 7 mães. E ela ainda amamentou as outras crianças, porque a mãe do Jorge ainda tinha força para isso. Uma história linda. É importante dizer que, então, lembrar que o andar do porão, onde a gente tem toda a história da imigração judaica, ele também recebe exposições que são temporárias. Certo. Então, cada vez muda a exposição que está lá. Pô, legal, interessante. Aqui é o segundo andar do memorial. E muita história embarcada nessa Sarita? Aqui é a viagem que você faz na cultura judaica. Tá. Então, por exemplo, aqui. Certo. Aqui é o palio nupcial. O que é o palio nupcial? Em hebraico se chama rupá. É onde acontecem os casamentos. Certo. Quem já foi para um casamento judaico pode ter percebido que tem essa tenda, que às vezes é de flores, às vezes é de pano, e aí vai depender da noiva. Tá. É, a noiva, o noivo, né? Acho que hoje em dia até o noivo que participa. Então o que acontece? Casar, todo mundo casa igual. Certo. Não é? Tem que ter o par para casar. Essa tenda, ela representa muitas coisas. Primeiro, as bênçãos que a gente espera que venham dos nossos ancestrais que já não estão mais aqui presentes e que vão torcer para que esse casal dê certo. Outra coisa é que quem casa, quer casa. Ninguém quer morar em barraco. Fala a verdade, né? Mas essa construção desse lar, ela depende dos dois, que são os tijolos da confiança, do amor, da verdade, da honestidade, do companheirismo, da cumplicidade, do perdão, e aí volta tudo e tem muito mais. Certo. Então, seria esse símbolo. E o anel, que eu acho interessante também contar, né, na cerimônia judaica só tem um anel, só tem uma aliança. O noivo traz a aliança, uma só, certo. Ele coloca no dedo da mão esquerda, na verdade no dedo indicador da mão esquerda, e é a noiva que passa para cá. Então, a aliança e o acordo é sempre com um documento só, vocês concordam? Então, por isso que no casamento judaico só tem um anel. Não que depois o noivo não possa usar a dele. Isso acontece muito, mas na cerimônia é só ele. E quando termina a cerimônia judaica, quebra-se um copo. Então não sei se alguém já foi no casamento e viu. Então, tá terminando a cerimônia, você vê que todo mundo começa, quem estava batendo papo começa a ficar quietinho, porque quer ouvir essa quebra de copo. Desde quando que no meio desse Disney, desse romance que é o casamento, fala sério, né? A gente vai por causa da belezura que é, o vestido de noiva, o noivo, os familiares, todo mundo tão feliz. De repente eu vi aquele som estridente de um copo, que a gente sabe que a mãe vai gritar lá de onde for, isso, acaba com tudo, quebra a minha coleção de copo, meus pratos. É incrível quando a gente está sozinho e quebra uma coisa, a gente já se assusta. A gente tem medo de quebrar coisas. E isso é para quebrar essa fantasia mesmo, porque a gente não pode casar com a esperança que de tudo vai ser perfeito, que a vida vai ser branco e preto e que vai ser linear. Isso não existe na vida, né? Então, tipo assim, acorda, você é de carne e osso, você está no chão, você está no Brasil, lembra de tudo isso, é tudo muito lindo, mas acorda. Entendi. E também porque a gente também tem o costume de se lembrar nesse momento que em Jerusalém aconteceu a existência de 2 templos sagrados que foram destruídos por perseguição religiosa, que foram os templos sagrados, que hoje em dia sobrou um muro, que é tão conhecido lá em Jerusalém, sobrou só o muro. Legal. Então é um povo que lembra do passado. E tem também as danças, né, no casamento? Opa! É uma obrigação dos convidados alegrar
o noivo. A toda Só tem uma boa imagem aí passando decisão, aí, ó. toda boa decisão, ela deve estar acompanhada de alegria. Se você Aham, está bravo, com raiva, é melhor não tomar nenhuma decisão. entendi. Então é uma obrigação fazer desse dia um dia feliz. Legal. Aí põe na cadeira e levanta na Levanta, cadeira, e tem tá. um monte Igual de no Brasil, tem também a ideias. gravata para cortar, pegar um dinheirinho ou não tem? Nesse Não, não esse tem? não Não tem, já tem? foi. Não, É, não não tem? tem, não tem, não tem, não tem. Esse eu conheço. Curiosidades, né, pessoal? Saber, legal. Olha, a gente nunca sabe porque existe tanta aculturação, né? As pessoas gostam, porque às vezes o casamento não é só entre judeus, então aí depende, né? Vai depender dos Aham, noivos, tudo vai depender dos noivos. certo. Boa, Mas na cultura judaica não tem. legal. Aqui nós temos vários quadros, né? Então, é uma maneira de mostrar as muitas faces dos imigrantes judeus. É Aham, uma época que tirar fotografia era um evento. certo. Ninguém tinha celular que tirava 1000 fotos de uma vez, igual a gente tem essa facilidade hoje em dia. E como minha mãe sempre dizia, o Brasil é o melhor país do mundo. Então a gente sente nas fotos a alegria de estar aqui. Tem fotos do Rio de Janeiro, de Pernambuco, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Você tem a possibilidade de apertar ali, né, no Aham. digitalizar, e você vai saber de onde é essa família, o sobrenome. A gente recebe pessoas que de repente tocam ali e falam: Nossa, esse era meu tio, esse era Nossa, meu que avô, legal, que e legal. conseguem conectar Com famílias. base na sua... Nossa, muito interessante. Aí tem o ciclo da vida judaica, né, Diego? Aham, O nascimento, todo mundo nasce igual. sim. Quando a menina faz 12 anos e o menino faz 13 anos, tem um rito de passagem, que é um momento que você fala para a criança, é uma criança, 12 anos e 13 é uma criança, mas você diz assim: olha, agora que você já está crescendo, você Tá, pode assumir uma maioridade religiosa e espiritual. E você pode certo. escolher entre o bem e o mal. Você pode aliviar um pouquinho os ombros do teu pai e da tua mãe. Legal. Então aí tem um evento, eles leem um versículo da Torá, que é da Bíblia, Aham, fazem uma apresentação pública, né? Quer dizer, também é um movimento de que a criança perceba que ela tem uma responsabilidade social e tudo que ela faz impacta o outro. Ela não está sozinha nesse mundo. Então, nesse espaço, a aham, gente conta como a comida é importante. entendi. E quando você vem da Europa ou você vem dos países árabes, porque os judeus eles se dispersaram tanto dos países da Europa como Aham, dos países árabes. Então certo. eles vêm trazendo o quê? A sua cultura alimentar para o Brasil. Quando a gente fala Shabbat Ashkenazi, é o sábado, que é o dia sagrado, é o sétimo dia, né? Do descanso. Ashkenazi quer dizer europeu. E Sefaradi quer dizer oriental. Né? Na verdade, Sefarad quer dizer Espanha, mas a gente engloba nesse Sefaradi os judeus que vieram da Espanha e dos países árabes, da África, do Irã, do Iêmen, de vários países. Então, por exemplo, aqui a gente vai mostrar a comida típica de um sábado familiar, né, ashkenazi. E por que ele é diferente? Porque ele tem esse bolinho de peixe, que se chama gefilte fish, ele tem esse peixe marinado, o peixe marinado que é cru, como se fosse um sushi, a sopa, e sempre vai ter o pão, que são duas ralotes, é o pão trançado, doce ou salgado, e o vinho. As comidas que vêm da Europa sempre são comidas mais quentes. Tá, E como não tinha geladeira, então são comidas que dava para preservar no frio congelante do inverno. tá. Então, o bolinho de peixe misturado com farinha. Então, tem sempre uma brincadeira entre os judeus que têm ascendência europeia ou os que têm ascendência oriental, qual comida é melhor. Aham, A comida árabe, ela foi mais adotada aqui no Brasil. Né? Assim, a gente vê o quibe, a esfirra. esfirra, sim. Então, são comidas, o tahine, o hummus, está presente em muitos lugares da culinária brasileira. A Certo. comida que veio da Europa é mais difícil, porque ela é mais mole, não sei, tem alguma coisa. Mas nas festividades judaicas, normalmente, no Ano Novo Judaico ou no Shabat, cada um gosta de apresentar esse seu momento. O pão, ele significa, as duas porções, na época que os judeus se libertaram do Egito, caía comida do céu. Por isso que até hoje em dia a mãe fala: você pensa que a comida cai do céu? Come, não deixa comida no prato, não tem essas Aham, coisas. Da onde que fala comida cair do céu? é, Porque é uma passagem bíblica. Teve algum momento na vida que a comida caiu sim do céu.
E quando chegava a sexta-feira, que é o sexto dia da criação, caía 2 porções. Então, no sábado, na sexta-feira à noite e no sábado, a gente come 2 porções do pão, que é dividida, distribuída em todos os presentes. Se tiver 20 pessoas, 5 ou 2, vai ser sempre distribuída. Tá. Vai dar um jeito de todo mundo poder comer. E o vinho, que é o símbolo da alegria, ele também é compartilhado. Então, o líder da casa, ele vai fazer a bênção do vinho, agradecer a Deus por ter esse vinho e vai distribuir. Antes da pandemia, o mesmo copo servia para todo mundo dava só um golinho. Sim, um golinho. Depois da pandemia, as coisas mudaram, então tem um copinho pequeno. Até a cultura teve que mudar. Teve que mudar. Não é fácil. Então, do mesmo copinho vai ser distribuído para todo mundo, vai ter que dar um jeito. Entendi. Famílias vão. Então, assim, é a alegria que deve ser compartilhada e o alimento que tem que ser compartilhado. Legal. E aqui o que seria? Então, aqui, os desenhos do Marc Chagall desse lado, eles estão representando cada uma das 12 tribos de Israel. E aqui atrás, a relação do mês do calendário gregoriano com o mês do calendário judaico e qual é a festa que acontece exatamente naquele mês. Top. Qual a festividade que é comemorada. Muito interessante. E aqui seria o quê? Por que que tem essa parte aqui em cima? Esse balcão... Seria um camarote? Estou errado? Um camarote, exatamente. Esse balcão, ele representa, nessa sinagoga, que foi sempre uma sinagoga muito tradicional, as mulheres sentavam separadas dos homens. E qual o motivo dessa separação? Só para todo mundo prestar mais atenção no que o rabino fala. Tá. E não se envolver tanto em conversas ou paqueras, sabe, a distração. Então, esse é o único motivo. Até hoje tem sinagogas onde tem essa diferença, onde as mulheres sentam num lugar ou acima, ou do lado, ou atrás, não junto com os homens. Mas todo mundo está convidado para ir na sinagoga. Aqui o que seria? Aqui é o estojo onde se guarda o rolo da Torá. Tá. Até os dias atuais, a Torá, que fica dentro do armário da sinagoga, como eu falei para vocês, que atrás daquele projetor tem um armário, ela é feita à mão por um escriba, uma profissão artesanal, na qual ele tem lá a pena com a tinta nanquim, e ele vai escrever todas as páginas do livro coladas em pergaminho, formando um rolo. Toda semana se lê um capítulo da Torá, da Bíblia. Sim. E se traz algum ensinamento daquela época para os dias atuais. E olha, eu vou te falar que é uma criatividade incrível, porque sempre tem uma ligação. As histórias da Bíblia não são histórias da Disney, elas são cabeludas. Não sei se vocês conhecem, tem histórias que falam mesmo na cara dura, a briga entre irmãos, entre filho com pai, as disputas, as guerras. Então, sempre tem um ensinamento para os dias atuais. Então, esse é só uma capa para guardar esse rolo tão precioso. Legal. Interessante. Aqui são as doações que a gente recebeu para criar esse memorial. Então, aqui é o acervo, legal. Tem um acervo onde você aqui. pode mostrar uma cultura tão antiga. Ela tem 3.500 anos. Todos os objetos reais. São todos objetos doados. Por exemplo, aqui tem um pergaminho, onde a gente pode ver como que é essa habilidade artesanal de escrever. Justamente esse é da história de Esther. Não sei se vocês já ouviram falar, Esther, que salvou o povo judeu. Tem até na Record, tem sempre episódios que contam, tem séries. E os livros, antigos, que são a base de toda a sabedoria judaica. A gente fala assim, que os judeus são um povo do livro, porque tudo foi registrado. Certo. Tudo foi discutido. E as discussões foram registradas. Até as opiniões diferentes sobre temas diversos. E eles têm que chegar a uma conclusão. Então, tem livros, o Talmud, não sei se vocês já ouviram falar, o Talmud é um desses livros, onde as pessoas vão colocando a sua opinião, mas tem que chegar a um acordo. Entendi. Porque não pode ter nenhuma mudança, A palavra de Deus tem que ser sagrada. Lógico. Então, você pode discutir, repensar, pensar em outros lados, abrir, tentar sair fora da caixa, mas depois você tem que chegar num acordo para as pessoas poderem se sentir confortáveis com a religião. E não cada um com uma opinião diferente. O que seria isso aqui?
Aqui eu brinco que é a GoPro, mas não é a GoPro, não. Ah, Isso se chama tefilim. É tá. um aparato que o homem usa para fazer suas orações diárias. O tefilim, dentro da caixinha dele, essa caixinha de couro, tem uma prece que fala que Deus é único. É o Shema Israel, que Deus é único e Ele é nosso Deus. E aí o que acontece? O homem, para se espiritualizar, porque a gente, na religião judaica, a gente tem essa percepção que eu acho que ela é geralmente aplicada a quase todas as mulheres, a mulher já nasce com uma espiritualidade. Pode ser pela capacidade de gerar um outro ser humano, pode ser isso que faz com que a mulher seja mais espiritualizada, e se a gente for ver ao longo da história, os homens maus, homens maus, eu já até falei, né? É sempre mais do lado masculino, é difícil a gente ver uma mulher que tenha feito, assim, atitudes tão grotescas como a gente viu na história, é sempre mais o homem. Então o homem, ele precisa voltar, ele precisa sair desse chão e se elevar. A caixinha, o tefilim, ele é amarrado aqui, virado para o coração, e aí tem essas tiras, né, para deixar ele quietinho aqui, não, você não amarra, você só enrola. Tefilim quer dizer enrolar. E na cabeça. Então o cérebro e o coração, eles têm que estar ativos para poder a pessoa se espiritualizar. Legal. Então é um costume mais masculino que se use o tefilim. Aqui são as gavetas, o que temos. Então tem essa coleção, né, de, por exemplo, aqui é decoração de uma que se faz numa festa das cabanas, na festa de Sukkot. Então todos os visitantes de Israel vão sentar nessa cabana. É uma festa muito bonita que você entra dentro de como na história da saída, da fuga dos judeus do Egito, eles tiveram que correr pelo deserto, né? Correr não, andaram um acampamento e todo mundo perdeu suas casas. E isso foi um tempo muito grande, foram muitos anos vivendo acampados. E todo mundo sente saudades da sua casa. É difícil. No começo pode ser legal, interessante, né? Acampar, tudo, mas depois você quer a sua casa. Sim. Então, essa festa faz a gente relembrar o quão bom é termos a nossa casa. Certo. E a gente, durante 7 dias, se acomoda em cabanas que a gente constrói, ou nas sinagogas, ou se a pessoa tem um jardinzinho, faz essa cabana. Muito legal. Tudo tem uma explicação muito grande. É um acervo, é uma coleção que os pesquisadores aproveitam, porque são livros muito antigos, contando a história do povo judeu e as suas dúvidas, as suas questões e tudo mais. Quando a gente fala do memorial do Brasil, com o memorial de Auschwitz, correto? Eu acredito que ambos são memoriais, mas por lá está mais próximo, tem mais história embarcada, é mais ou menos o que acontece? Lá é um museu, né? Virou um museu internacional. Então, pessoas do mundo inteiro vão lá para ver com os próprios olhos. Ué, será que isso aconteceu mesmo? É possível que tinha um lugar onde se matava pessoas com câmera de gás? Entendi. Então, assim, vamos dizer que ele está ali como uma prova do crime que aconteceu. Entendi. Aqui em São Paulo, o que a gente quer é, por meio da memória, ensinar os alunos que vêm aqui, todos os visitantes, de que o preconceito é um ódio vazio que só gera destruição, não importa qual ele seja. E a gente mostra aqui um exemplo. Mas muita gente que vai, por exemplo, eu já fui para Auschwitz, Sim. já fui para Polônia. Vamos dizer que aqui é um bracinho bem curtinho, né? Nem é braço, porque lá é gigante, é imenso e tem vários campos de concentração para você visitar, não tem só Auschwitz. É que Auschwitz é o mais conhecido, as pessoas pensam que só tem ele, mas não, tem outros. Em várias cidades da Polônia tem ainda, e aí, inclusive na Alemanha. Então aqui, Memorial do Holocausto. Essa é a parte mais impactante do memorial, na sua opinião ou não? Sim. Aqui é o momento que a gente revive uma história difícil. Eu costumo pedir da licença para as pessoas, porque eu acho que ninguém sai de casa para rever uma história trágica que mexe com todo mundo, Certo. mas é necessário.
Minha mãe sempre falava, nossa, Sarita, como você consegue estar todo dia lá e falando essa história? Quando você transforma a história num propósito de vida, ela dói, mas ao mesmo tempo ela é forte o suficiente para eu entender que o outro precisa ter um pouco de ferramenta para entender o que foi que aconteceu. Sim. Aqui a gente exemplifica, como eu já tinha te falado, Sim. Diego, a entrada de alguns campos de concentração, como o de Auschwitz, que tinha essa frase que enganava todo mundo que era deportado nos trens com vagão de gado ou de mercadoria. Em alemão quer dizer Arbeit macht frei, que quer dizer o trabalho liberta. Tá. Então, uma frase que dá uma sensação enganadora de que se você trabalhar direitinho, você se salva. E essa lógica nunca existiu na ideologia nazista, né? Certo. Ela era categórica de que deveria existir uma raça superior Certo. e que nessa raça superior estavam excluídos os judeus, os homossexuais, as pessoas com deficiência, os negros, os ciganos, Roma Sinti, as pessoas que tinham uma ideologia contrária, né? Quem tinha empatia e falava assim, não é possível, isso não existe. Então, imagina que uma raça superior que não incluísse nenhuma desses grupos que eu falei e que fosse alto, atlético, com olhos claros e cabelos claros. Que ideologia é essa que pode ser aceita por alguém? E como eu tinha te falado antes, ela foi aceita pela elite alemã. Foram os primeiros a concordarem de que existia sim uma raça superior. Os escritores, os artistas, os políticos, os professores. Então isso é o que mais assim me chama a atenção e se eu for trazer para os tempos atuais, para hoje, janeiro de 2026, eu acabo encontrando pessoas que a gente espera que elas tenham entendido a história e parece que a história se repete. Aqui a gente já começa com uma imagem impactante, né? O que representa essa imagem? Aqui a gente tem uma vítima que já não tem mais a família, já não tem seus amigos, não tem seus pais, não tem seus irmãos. Certo. Ela está confinada dentro de um campo de extermínio e ele não tem para onde escapar. O prato de batatas mostra a escassa alimentação, que na verdade era uma sopa rala, com sorte se encontrava uma casca de batata lá dentro. Então eles foram emagrecendo absurdamente, eles recebiam só uma alimentação por dia. Essa cena é uma metáfora de que o nazista, ele se desumanizou ao ponto de fazer isso com um outro ser humano. Aqui nós temos quadros impactantes, o que significa tal, genocídio. O genocídio praticado a partir de 1942, principalmente com a instalação dos campos da morte, é o assassinato em massa de um grupo inteiro e com a intenção de exterminar esse grupo, para que ele suma do mapa. O antissemitismo foi o que moveu, é o sentimento contra o judeu, não importa se é homem, mulher, criança, se é religioso, se não é religioso, se é um judeu que já se assimilou. Os judeus da Alemanha, nossa, eles se sentiam mais alemães do que judeus. Mas isso não interferiu, a ideologia corria até a 7ª geração das pessoas procurando um judeu na família. Você acredita que existia isso? E o Holocausto foi o foco que Hitler teve em sacrificar, matando 6 milhões de judeus, 6 milhões de histórias de vida, incluindo 1,5 milhão de bebês e crianças. Essa foto é bem marcante, né? Essa foto, ela representa o olhar... E uma foto real. É uma foto real, lá do campo, do gueto de Varsóvia, que a gente ainda vai mais para frente ver o que foi o gueto, né? Quando você fez uma prisão ao ar livre na ideologia nazista. E a gente vê, numa época em que as pessoas posavam para as fotos, o que significa quando você é flagrado no pior momento da sua vida, em que você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo,
onde uma criança levanta a mão para se render do quê? O que que essa criança fez? E você vê atrás os soldados apontando sim a arma para qualquer um dessa foto. Então o desespero no olhar. Eu sempre me pego nos olhares das pessoas dessas fotos que a gente vai ver. Sim. Que é o flagra, né? O flagrante do medo. Então, a gente convida que todo mundo que vem a entender que tudo teve uma escala, né? Teve um processo, que todo o processo de Hitler de subir ao poder não foi assim de um dia para outro. Quando ele foi nomeado democraticamente em 30 de janeiro de 1933 como o chanceler da Alemanha, não demorou lá 2 meses e ele transformou a Alemanha num totalitarismo. Ele avisou todo mundo, olha, a Alemanha aqui, agora, esquece a democracia, eu sou o Führer, que quer dizer o líder, a Alemanha é meu império, trocou a bandeira alemã por uma suástica, mudou o exército para, em vez de exército alemão, exército nazista, trocou todos os nomes nas escalas, sabe, do maior para o menor, contratou ministros, cada um segmentado dentro da disciplina alemã, para tomar conta direitinho de como agir, como botar em prática aquilo que ele escreveu no livro dele, nesse livro absurdo que foi A Minha Luta. Como que o Hitler fazia as propagandas da época? Ele tinha um ministro chamado Joseph Goebbels, Tá. que se propôs a cuidar de tudo, desde a imagem de Hitler, aquele bigodinho, a forma como era a locução dele, forte. Quem tiver oportunidade, vocês vão ver que nesses comícios que a gente está vendo aqui, imagina, olha a quantidade de soldados, meninos de 17, 18 anos, desempregados, que ganharam a profissão de ser militar. Assim que ele constituiu o exército dele. E logo que ele subiu ao poder, em 1933, ele criou a Juventude Hitlerista, que era um ensinamento militar de ódio, Certo. desde os 10 anos de idade. Então, imagina, o uniforme, quando a gente vê esse uniforme todo bonito, ele foi criado, estilizado por Hugo Boss, que é importante até hoje em dia, um estilista importante até hoje em dia. E numa época que não tinha redes sociais, que não tinha internet, tinha o rádio. O podcast, ele é tão importante hoje em dia quanto era naquela época. No rádio tinha novela, notícia, Certo. entrevistas, a comunicação toda era no rádio. Então, quem não podia ter rádio, claro que quem era das raças inferiores, os rádios foram confiscados. Mas como todo mundo tem um clandestino escondido, então as famílias se reuniam para ouvir. E cartazes, não sei se vocês viram o filme Bastardos Inglórios, do Brad Pitt, também mostra o filme dentro do filme, filmes enaltecendo a ideologia nazista, livros, professores dentro da sala de aula, livros para todas as idades. Aqui mostra um pouco, estou vendo ali um pouco de algumas imagens, todas imagens reais, né? Sim, aqui a gente tem todas as imagens e fotografias, elas são reais e elas foram graças à ideologia nazista que Hitler logo no primeiro dia falou, tudo vai ser registrado, tudo vai ser filmado, porque depois ele queria criar um museu das pessoas excluídas, das raças inferiores que sumiram do mapa. Então essa é como eu posso dizer, é uma coisa boa, infelizmente, dentro de todo o ruim, que é a prova de que tudo aconteceu, além das histórias dos sobreviventes que estão vivos até hoje. Eu vejo que tem muita ilustração da época, né? Eles investiram muito nesse tipo de cartaz, de divulgação, ilustração. Caricatura. Caricaturas, etc. Eu vi até mostrou ali agorinha, tipo, comparando o judeu com o comunismo. Sim, o judeu uma hora é comunista, outra hora o judeu era capitalista, e ele podia ser tudo. O importante é ele ser inimigo do povo. Esse era inimigo. E essa caracterização do judeu, sempre um pedinte, com uma mão que parece ave de rapina, um nariz grande. Então eu sempre falo, meu pai, que nasceu e viveu nessa época, por mais legal e fofo que ele fosse, dentro dessa ideologia ele era caracterizado assim. Uma criança, uma mulher, sempre. Essa caricatura, ela perseguiu o povo judeu, infelizmente ela é anterior do nazismo, Hitler conseguiu
fazer uma ideologia na qual ele resgatou todos os preconceitos que já existiam no mundo, Tá. botou tudo no mesmo saco e ainda trouxe toda essa caricatura para cada um. Então, os ciganos, né? Por que eles eram perseguidos e qual era? Ah, é malandro, não vive em nenhum lugar, é ladrão. Quer dizer, todas essas... todo o preconceito foi resgatado junto com aquela a tipificação da pessoa, como se todo mundo participasse daquele mesmo grupo, fosse todo mundo igual. Que é o preconceito, né? Que é o vazio do preconceito. É muito. Toda a parte que a gente chega aqui, a gente fica mais surpreendido, de verdade, assim. Você vai explicando, eu vou ficando... Do ano de 1933, que Hitler subiu ao poder, até o ano de 1938, esse ódio sendo fabricado, né, e fazendo parte do cotidiano das pessoas. Então, seu vizinho não olhava mais para você, né, de repente você não tinha mais amigos, ninguém estava se importando, qualquer um que era considerado raça inferior já ficava isolado na sociedade. Aqui, logo em 1933, teve a limpeza literária, livros de escritores judeus como Albert Einstein e Sigmund Freud, entre outros, foram queimados em praça pública, nas frentes das universidades e das escolas, por professores com alunos. Uau! Não é possível. Livro é sagrado? Qualquer livro é sagrado, né? Sim. Se você não gosta de um livro, você doa, você bota lá na estante para não ver nunca mais, mas você não joga no lixo, não rasga e não queima. É verdade. Jamais, né? Você sabe que o outro teve um trabalho para fazer. Então, em 1938, na noite do dia 9 e 10 de novembro, Hitler, muito animado já com todo o ódio gerado, arrumou um motivo lá esfarrapado e falou: todo mundo está autorizado a fazer um pogrom, que é uma palavra russa, que quer dizer destruição, quer dizer um arrastão praticado pela Gestapo, pela polícia nazista e pelo povo. Aqueles que não optaram por salvar, e sim por agredir. Aqui tem um cartaz a Noite dos Cristais, né? Então você vê os transeuntes, né, o público passando, rindo, Rindo, vendo sim. as lojas todas destruídas e rindo. E como é que se sabia? Aqui é uma sinagoga, o interior de uma sinagoga. Eu fui para Berlim, eu fui nessa sinagoga. Você Eles foi lá? não reconstruíram ela totalmente, só reconstruíram uma parte e deixaram um vazio imenso, que é o memorial do que aconteceu lá em Berlim. É o pessoal dando risada, né, da situação e tal. Exatamente, quer dizer, é a indiferença. A Noite dos Cristais, para dar um breve resumo para quem não sabe, o que foi a Noite dos Cristais? Foi uma noite onde aconteceu uma agressão, uma violência descabida, quebrando lojas que pertenciam a judeus, entraram nas casas e queimaram e incendiaram sinagogas por toda a Alemanha, com o aval do governo de Hitler. Então não tinha para onde correr. A gente tem aqui em São Paulo 2 sobreviventes, a Margot Rothstein, que vive aqui em São Paulo, e o Stefan Lippmann, que infelizmente presenciaram essa noite. Eles tinham 6, 7 anos e eles se lembram, eles vêm aqui e contam essa história, principalmente em novembro, quando a gente faz essa rememorização dessa data, eles vêm contar o que aconteceu com eles. Então, a obrigatoriedade, a partir de 1938, a obrigatoriedade de usar a estrela amarela, a estrela de Davi amarela, marcada no seu peito, com crianças a partir de 10 anos, porque a religião ela não está escrito na testa de ninguém. Então, eles precisavam saber quem era judeu e quem não era judeu para poder cometer a violência que eles queriam cometer. E, a partir de 39, poucos meses depois da Noite dos Cristais, foi declarado que cada país que Hitler avançasse e dominasse, invadisse, ia se criar um espaço, como se fosse uma prisão a céu aberto, para confinar os judeus até ele decidir o que é que ele ia fazer. Na verdade, ele tinha uma intenção de que nesse confinamento, onde, na verdade, eram espaços minúsculos para a quantidade de judeus que viviam lá dentro, começaram a viver na rua, era o caos instaurado, não tinha trabalho, não tinha escola, não tinha o que fazer, não tinha comida,
Certo. né? Não tinha saneamento básico e não tinha aonde enterrar as pessoas que morriam. Então, a pandemia, e principalmente na época, foi o tifo. E a gente que já passou por pandemia, a gente sabe, se não tiver remédio e se não tiver isolado, É, né? Então, infelizmente é ele lá. achou que todo mundo ia morrer nesses locais, chamados guetos, mas como não aconteceu isso, foi decretado na Conferência de Wannsee, em 1942, a instalação dos campos de extermínio. E com as câmeras de gás e os fornos crematórios. Eu estava dando uma olhada nessa foto que representa o gueto de Varsóvia. E é tipo um crachá no peito. O que significa isso? Com certeza já é uma identificação Aham. do nome, sobrenome, da onde que veio. E quando a gente vai para o Yad Vashem, que é o Museu Internacional do Holocausto, lá em Israel, que inclusive agora em dezembro eu fiz parte de um seminário durante 10 dias, tem um arquivo enorme, que é o tamanho dessa sala toda, com nome, sobrenome e local, da onde a pessoa veio, se ela morreu, e se ela morreu foi em qual campo, ou se ela desapareceu porque ela foi morta também a tiros. Tudo isso registrado, assim, da forma mais disciplinada que você pode imaginar. E é um material resgatado da época da Alemanha nazista. Aqui o que seria? Essas barras de Então, ouro. aí, o que Hitler prometeu para o povo alemão? Aham. Que estava com uma inflação absurda, porque depois da Primeira Guerra Mundial, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, aconteceu assim, eles tiveram que devolver território, não podiam mais ter exército, e uma inflação absurda. Ele prometeu para o povo alemão, e assim que ele consegue subir ao poder, que ele vai devolver a riqueza e o poder e a moral do povo alemão. Tudo junto. E a gente sabe que a Alemanha realmente é uma potência. Olha, Sim. já passou a Primeira, a Segunda Guerra e hoje em dia continua sendo uma potência. E ele então, esses são os saques, ele tinha adoração por quadros. Tem um filme chamado A Dama Dourada e muitas pesquisas de quadros super famosos encontrados em museus muito importantes da Europa, Tá. que na verdade foram saques de Hitler e que não voltaram para os seus donos e foram parar em museus. Até hoje tem esse resgate. As barras de ouro, e a gente vê aqui aliança. Nossa, a aliança sempre me remete ao trombadinha que te rouba a tua aliança aqui em São Paulo porque ele quer um cigarrinho, né, de fumo. Aham. Mas quando você junta muito aliança, muita aliança, você derrete E vira ouro. e vira ouro. E tudo isso era levado para a Alemanha com a promessa da riqueza, os quadros interceptados alguns, outros iam lá para a Alemanha. Tem até o filme Zoológico de Varsóvia. Hitler era obcecado por animais. Ele roubou animais de Varsóvia e de outros países para fazer o maior zoológico da Alemanha. Olha até onde chegou tudo isso, Sim. não é? E as igrejas, a gente tem aqui o exemplo de uma igreja com todo um objetos saqueados, que tudo ia ser levado para a Alemanha. Nossa, muita coisa. É, porque cada país, ele invadiu mais do que 22 países. Muita coisa. Ele estava querendo conquistar o mundo, né, no final das contas. Aqui, então, a representação do vagão de gado, com exemplos de fotos reais ou vídeos de como que era essa deportação, a desumanização desses nazistas que pouco se importavam se tinha mulheres grávidas, pessoas de idade, criancinha de colo, bebê. Quer dizer, todo mundo era jogado para dentro desse vagão e lacrado do lado de fora. Eles tinham um número, que era mais ou menos entre 100 pessoas, tinham que entrar de pé nesse vagão para chegar nos campos. As malas aqui representadas e os objetos é aquilo que nunca foi parar na mão de ninguém. Foi mais um motivo de saquear, roubar, né, as pessoas que ingenuamente preparavam uma mala antes dessa viagem torturante para o campo de concentração. Lá eles não iam usar nada disso, porque o que eles ganhavam era esse uniforme sujo, Tá. essa roupa de listras que foi contada num filme muito bonito chamado Menino de Pijama Listrado, mas que romanceia, na verdade, uma roupa que era horrível, né, suja, de alguém que já morreu, né? Sim. E aqui a gente vê mulheres fichadas, né? Elas são fichadas por quê? Porque elas são judias, Jude,
em alemão quer dizer judeu, Tá. porque elas são judias. É jovem, é pessoa mais de idade. Isso que eu ia falar, independente da idade, né? Não, independente da idade. Que parece ser bem jovem. Isso, todo mundo aqui também, né? Eu acho que parece também, uma menina muito é. jovem. E aí, essas pessoas, elas eram retiradas dela tudo. As roupas íntimas, o cabelo, tudo que elas pudessem ter, até óculos era retirado. Então, as pessoas, elas ficavam sem dignidade, né? Ele tirava aquela moral, a autoestima que a gente tem, que são os nossos pertences, Sim. né? Tem muitos livros que contam essas histórias muito bonitas. A Bailarina de Auschwitz é muito bonito esse livro e conta essa hora da uma irmã vendo a outra com o cabelo, tirando o cabelo e como elas se sentem mal porque o cabelo é tudo. A mulher. Não é? A gente. Um detalhe que eu tô vendo aqui, curiosidade, mas tem tipo como se fosse um prego aqui nas imagens. O que é isso? Eu acho que isso era para ver altura. Acho. Ah, tá. Eu acho que é. Ou então para ela saber se posicionar. É como se fosse uma prisão, né? Sim, sim. É tudo mal-estar. E um dos alunos que veio aqui falou assim: olha, dá uma olhada aqui. Nessa moça não está escrito Jude, que é judia. Está escrito P-O-L, que deve ser polonesa. Imaginei. Então, por que sim. como ela veio parar aqui? Provavelmente ela escondeu Entendi. algum judeu, ela era contra o regime. Então, pronto. Entendi. Ela é raça inferior. Vai falando, a gente vai, sabe, criando uma história, etc. Tem vários filmes interessantes, A Vida é Bela, A Lista de Schindler, O Pianista. E atualmente, então, esses são os best-sellers, mas tem tanto livro e filme que daqui a pouquinho você vai falar também, né, do Márcio, Sim. que conta a história do pai dele. Do pai dele. Aqui nós temos algumas louças, né? Eu estava falando para o Diego anteriormente, uma dona de casa salva a sua louça. Então, na hora que só podia fazer uma mala com algum pertence importante para levar para não sei aonde, né, que ninguém sabia para onde, ia ter, ia aparecer a louça. E realmente a minha avó, que conseguiu escapar desse horror da Segunda Guerra Mundial, lá no último minuto, lá no segundo tempo, no último minuto do segundo tempo, trouxe louça. Na casa da minha mãe, e hoje em dia na minha, tem essa louça vinda da Europa. A gente não vai fazer nada com ela, porque é um garfo, é um copo, é uma taça, o resto quebrou. E a profissão, imagina, máquina de costura, fotografia. Nossa, tudo. A fotografia é para provar que a família existiu. Sim. Tinha uma família. Mas muitos não conseguiram vir com foto nenhuma. Muitos. Aqui é uma parte pesada porque as imagens da câmera de gás, né? O interior, né, de uma cabine onde entrava 200 pessoas ao mesmo tempo. Elas eram enganadas que ia sair água, que elas iam tomar banho. Na verdade, eles nem falavam a palavra tomar banho, os nazistas. Eles falavam que era desinfecção. Está todo mundo infectado, vai se desinfeccionar. Então, a gente tem filmes que mostram, né, esse momento. Infelizmente, a morte é muito devagar, é 12, 15 minutos até a pessoa morrer asfixiada. Por isso, a gente vê as paredes arranhadas. Um tentando subir por cima do outro. E no final, o que fazer com esses corpos? Incinerar. Aí é o crematório. Aí lá na Polônia, tem um campo de concentração, de extermínio chamado Majdanek, que não deu tempo dos nazistas descartarem essas cinzas, e você não pode acreditar, é uma piscina de cinzas, onde se faz as orações. Preservada até hoje? Preservada até hoje. Aqui que seriam os sapatos? A gente só Tudo era retirado da pessoa, tudo. Uhum. Então eles ganhavam um tamanco de madeira. Vocês podem imaginar o frio que era na Europa. Sim. A gente está falando de 30 a 40 graus abaixo de zero. Então, esses sapatos, eles simbolizam o fim trágico de uma caminhada que todo ser humano quer ter na vida, né? Ele quer simplesmente viver, no final das contas, né? É isso. Entendi. O que a gente quer? Viver nessa curta passagem que a gente tem aqui nesse mundo. Continuando aqui a nossa visita, honra em recebê-lo, Márcio. Obrigado, Diego. Fez Obrigado. questão de vir aqui, a gente casou essas agendas, né? E, obrigado por esse tempo com a gente, etc. Eu queria que você contasse um pouco, até para quem não te conhece, o que te traz aqui, o porquê que a gente está sentado aqui agora, só para o pessoal começar a entender essa conversa. Legal. Diego, pessoal, a equipe do Futuricast, muito obrigado pela oportunidade.
que é um lugar que eu me sinto muito em casa. Eu sou do Bom Retiro. Legal. Meus pais passaram por aqui, viveram aqui a vida inteira. Meu irmão fez bar mitzvah nessa sinagoga que virou o Museu Memorial do Holocausto. E esse é um tema que me toca bastante, como a gente vai falar daqui a pouco, por causa de razões familiares. Aham. Eu sou a primeira geração aqui no Brasil de uma família sobrevivente de Segunda Guerra Mundial, de extermínio. Então, para mim é um prazer, é uma honra estar com vocês, um programa que eu assisto, que eu venho curtindo bastante. Gostou? Pô, já tive a oportunidade, a gente está até rodando aí com a Sarita aqui, depois o pessoal que está assistindo já deixa o like, inclusive, curte aí, dá essa moral pra gente. E esse que tenho aprendido bastante, né? Quando você fala, poxa, eu sou de uma geração de sobrevivente, quem é sobrevivente da sua família? Vamos lá. Eu costumo falar, digo que eu sou o filho de Auschwitz mais novo do Brasil. Tá, Por quê? Meu pai hoje teria, se tivesse vivo, 102 anos. certo. Ele chegou em Auschwitz em 44, com 21 anos. Ele já tinha vindo de 3 campos de concentração. Então, meu pai realmente, ele é um sobrevivente de guerra. Ele passou por 6 campos e depois de uma jornada em Israel, ele acabou optando pelo Brasil, onde foi a grande paixão da vida dele. Daqui ele reencontrou segurança, reencontrou a chance de fazer uma família Tá. e acabou conhecendo minha mãe, que bem ou mal também é uma sobrevivente. Ela também é da Polônia, de uma outra região da Polônia, mais próxima da Rússia. Mas ela também agora teria 93 anos. Ela na época tinha da invasão 6 anos. Dificilmente ela estaria viva pela idade dela se não tivesse tido a felicidade de ter o Brasil como porto seguro. Meu avô saiu da Polônia em 35, minha mãe tinha 2 anos, minha avó estava grávida da minha tia, e ele só foi rever a família em 39, numa época que não tinha internet, não tinha telefone, então eram cartas que se rezavam para serem chegas no destino. E ela saiu num dos últimos navios, na volta ele foi até afundado pelo exército alemão, ele nunca mais saiu da Polônia, e ela chegou aqui em maio de 39, 3 meses antes da guerra. Então eu sou filho de sobreviventes dos dois lados. Um com uma história mais feliz, embora perdeu muitos familiares lá, mas o núcleo duro da família, ela, que é minha mãe, minha tia e meus avós se escaparam, e meu pai infelizmente não teve essa sorte. Caramba. Quando a gente fala aqui do memorial em São Paulo, o que você enxerga aqui hoje, com base nos relatos do seu pai, etc. Até mesmo para quem não conhece, para a gente deixar um convite, falar, pô, se você ainda não conhece, vem conhecer, tem muitas excursões de escolas, etc. Mas o seu pai, que viveu e etc., o que você diria para as pessoas que não conhecem aqui ainda o espaço? Legal. Meu pai, quando faleceu, ainda não existia esse espaço museu. Uma Tá, pena que ele não pôde estar aqui com a gente vendo essa lembrança que foi feita para as pessoas conhecerem um pouco da história dos 6 milhões. Não uma história de 6 milhões, né? Eu falo que são 6 milhões de histórias. Tem a certo. história do meu pai, a história do pai da Sarita, que você mencionou, a história da minha mãe e outras milhões de histórias. São 6 milhões de mortos, mais os sobreviventes, que um pouco deles, de cada um deles, morreu na Europa naquela guerra. Ninguém saiu normal de uma guerra, ninguém sai normal de uma guerra, né? Digo, qualquer guerra que seja. Então, aqui é um ponto para mim de reflexão. Eu sempre, quando eu venho, eu olho, e até para olhar tudo que vocês vão ver, o que a gente já passou aqui, o que vocês ainda vão conhecer, essa ampliação ainda em homenagem a Anne Frank, para mim, pessoalmente, é um ponto aqui de reflexão, é um ponto de me sentir conectado com as minhas origens. Eu me emociono aqui, cada vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa, escuto alguma coisa, e estar com vocês aqui para poder divulgar um pouco da história da minha família, um pouco da história desse museu, para mim é muito gratificante e fico até emocionado de fazer esse bate-papo. A história do livro, que a gente vai falar um pouquinho daqui a Sim. pouco, vai contar essa história, eu gosto de falar, algumas pessoas não gostam que eu fale, mas eu faço questão de falar, é um livro muito fácil de ser lido. É um livro que, quando eu tomei a decisão de fazê-lo, minha maior preocupação era que meus filhos, que mal conheceram meu pai, uma não conheceu, e dois, uma tinha 3 anos, um tinha 1 ano, talvez tocaram, mas não tem essa memória ativa dele. Mas era um jeito deles se conectarem com a história da família, com a história do meu pai, que está no nosso sangue
e uma história de resiliência que eu quero que eles usem para a vida deles. Então, eu estou num momento muito feliz de realização, com muito orgulho, até me emociono sempre que eu conto essa história com o livro que é um livro para ser lido, como eu costumo dizer. Meu primeiro sonho era que os 3 gostassem. Eles adoraram e leram. Hoje, a juventude, até os adultos, cada vez está mais difícil o hábito da leitura. Eu falo que é um livro gostoso de ser lido, é um livro que você vai ler em 1 hora e meia, num café da manhã. Eu fico emocionado que algumas pessoas, 6, leram na fila da noite de autógrafos. Eles terminaram para pegar a assinatura e falaram, adorei o livro. Legal. Então é um livro, gente, que pode ser lido por jovens, tem crianças de 11, 10 anos lendo o livro. É um livro profundo, mas leve. Bom, a gente vai falar sobre o livro que já está aqui na minha mão, já garanti o meu, óbvio, né? Aqui, ó. Inclusive, eu pedi uma dedicatória. Esse aqui vai ficar lá no nosso escritório. Quando você for lá, você vai ver. A dedicatória parece um novo livro, né? Longa. Não, mas é de coração, a gente sabe. Então aqui está o livro, A Incomum História de um Homem Comum, correto? E uma curiosidade, a gente sentado aqui no bate-bola, no bastidor, eu falei, Márcio, por que Luftglass? Até tive uma dificuldade de falar, você me explicou um pouquinho. Eu queria que você desse só essa palhinha, o porquê desse sobrenome, só para o pessoal entender. Se foi difícil para você falar Luftglass, imagina a minha mãe que é Kakchemorska. Ô, louco. E eu acho que nunca soletrei esse nome da mesma maneira na minha vida toda. O que acontece, Tigo? Até mais ou menos o século XIX, as pessoas não tinham sobrenome. Era o seu Inácio, o carteiro. Era o seu Carlos, que mora na rua tal, na Casa Verde. Só que começaram a crescer a quantidade de pessoas, a quantidade de moradores. Aí falaram, a gente precisa colocar um sobrenome. Até a origem do sobrenome do meu pai é um sobrenome austríaco, alemão. Da minha mãe, Kakchemorska, que é bem polonês. E do meu pai é bem alemão mesmo. Luft quer dizer ar e Glass, vidro. O sopro, Luft, né? Mais que Luft, Lufthansa é ar, é sopro, aéreo, é linha aérea. E Luftglass, infelizmente não temos nenhuma relação com a Lufthansa. E Luftglass, eu imagino que meus antepassados trabalhavam como vidraceiros ou, quem sabe, joalheiros, mas eu acho que eram mais vidraceiros mesmo. Infelizmente não eram joalheiros. E então, cada um ganhava um nome. Por exemplo, tem muita pessoa que vem daquela região chamada Schneider. Schneider é alfaiate. Aí tem Wassermann, que é água. A gente trabalhava com alguma coisa com água. Goldberg, montanha de ouro. A gente trabalhava com joias. E por aí vai. Então, você ganhou um sobrenome para ser identificado, mas é uma coisa recente. Antes, os judeus eram chamados pelo nome dele e o nome do pai. Então, meu pai chamava Isaac Yitzhak. Meu nome hebraico é Meir, eu era Meir, ainda sou, assuntos judaicos, Meir Ben Yitzhak. Mas a gente ganhou um sobrenome alguns séculos atrás. Interessante. Duvido que você em casa talvez não sabia, correto ou não? Quanto tempo demorou para você escrever esse livro, né? Tem os coautores, correto ou não? Vamos lá. Essa pergunta é muito boa, acho que a gente tem que dar os méritos para quem ajudou a fazê-lo. A verdade, meu pai morreu em 2005, com 82 anos. Naquele momento, meus filhos eram muito pequenos, ainda tinha sobrinhos nascendo, eu falei, vou escrever um livro. Então, o livro demorou 20 anos, mas foi escrito em cerca de 5, 6 meses. Eu tomei essa decisão esse ano, quando eu voltei para Auschwitz pela segunda vez. Eu levei um grupo de pessoas, de influencers, de jornalistas, e foi uma viagem muito impactante para mim, levar pessoas não judias para conhecer esses lugares, pessoas como você. Uma pena que a gente não se conheceu antes, senão você estaria com a gente com certeza. E lá eu tomei a decisão, foi um pouquinho depois do carnaval, um pouquinho antes, em fevereiro, falei, vou escrever esse livro. E aí eu chamei 2 pessoas, por que eu chamei? Meu maior medo para escrever esse livro é escrever um livro que não é lido. E é muito comum acontecer isso. Às vezes a gente tem que implorar para a família ler o livro da própria família. Então eu falei, eu quero escrever um livro para ser lido. E graças a Deus, graças também às pessoas que se gerou curiosidade, em 3 meses a gente já vendeu 4.000 livros. Poxa, foram 2 noites de autógrafos no Rio e em São Paulo, bem prestigiadas. Então, em 4 meses eu chamei 2 pessoas, meus 2 irmãos, para me ajudar a falar um pouco da história do meu pai, muita coisa eu não sabia. Uma curiosidade, eu não sou também um escritor, não sou um Elie Wiesel, eu não sou um Primo Levi, um Ben Abraham, que escreveu tanto sobre esse período.
eu não tinha tantos dados, que meu pai não gravou nada, só tinha uma entrevista para um jornal aqui no Brasil, quando foi 50 anos da libertação de Auschwitz, em 95. O 5 ficou importante, 45 ele foi libertado, 95 ele deu uma entrevista, 2005 ele faleceu, e 2025 a gente fez o livro. Poxa. Então eu chamei um ilustrador, que você vai ver porque a facilita, são 136 páginas, você lê em 1h30, que uma boa parte são ilustrações. Tá. Eu me inspirei num livro chamado Maus, que é também de um filho de sobrevivente, que vale a pena ser lido também. Judeu que conhecia meu pai, então tinha toda essa questão carinhosa, mas eu fiz questão de chamar um escritor voltado para o público jovem, não judeu, para dar uma versão imparcial e um toque brasileiro para o livro. Legal. Então eu acho que esse samba com a dança judaica ficou bem legal. Poxa, que legal. E também para você que está assistindo, igual eu te falei, está convidadíssimo para sentar na nossa mesa. É uma conversa muito mais extensa e etc. A gente vai querer saber nos mínimos detalhes, mas com base no que você e seus irmãos trocavam de ideia com seu pai, o que te marcou? Se você fosse deixar uma mensagem, o que te marcou mais do tudo que você ouviu nessa trajetória? Isso está no livro, eu não quero fazer o spoiler, Isso. contar muita coisa, mas uma das coisas que eu não tinha nem ficado atento, eu me emociono quando eu conto a história do livro mesmo, porque me lembra muita coisa. Mas meu cunhado falou que meu pai nunca reclamava. Era uma pessoa que teve a resiliência, que perdeu boa parte da família, que reconstruiu uma vez, reconstruiu a segunda vez, mas era uma pessoa que nunca reclamava e nunca alterou, apesar de ter sofrido, ter sido torturado, nunca levantou a voz ou a mão para os filhos. Então, isso é uma coisa que me marca muito e, para mim, acho que o ponto mais bonito do livro não é a Segunda Guerra Mundial, não é a passagem dele de reconstrução em Israel, mas foi a vida dele no Brasil. Como ele começou do nada, trabalhando de mascate, e uma única vez que ele saiu do Brasil, na verdade foram duas viagens de avião. O retorno dele, a segunda vez, a declaração de amor ao Brasil, que está aí no livro. Legal. Essa é a parte que mais me emociona e que eu já li, não uma vez, não duas vezes, mas muito mais que 100 vezes. É um dos capítulos do livro. O amor do meu pai e a gratidão dele como judeu e como brasileiro. O país dele foi o Brasil, ao Brasil e ao povo brasileiro que recebeu ele tão bem e mais do que isso. Graças ao Brasil também minha mãe se salvou. Então, é isso. Se você me perguntar, é o fato dele nunca ter reclamado, nunca ter levantado a voz ou a mão e o amor que ele tem, a gratidão pelo Brasil. E o que você leva dessa resiliência para a sua vida hoje? Eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, por momentos difíceis que a gente passa, vocês todos passam, é normal, eu tento relativizar com o que essa geração passou em guerra. Então, primeiramente, eu acho que é um ponto de inflexão, de reflexão, mas mais do que tudo, de inspiração de como você encara os problemas e de como você dá o próximo passo adiante. E eu sempre tentei ser uma boa pessoa, um bom cidadão, um bom judeu também, para orgulhar os meus pais pelo que eles passaram, pelo único fato de serem judeus. Muito interessante. Bom, te espero lá. Vai ser um prazer, obrigado. Nosso escritório hoje foi uma palhinha, é muito bom estar com você. Obrigado pelo presente e realmente eu quero que você sente lá na mesa eu quero detalhar essas histórias, que é muito importante para pessoas que ainda não conhecem por algum motivo, entender um pouco mais. Então, já fica aqui nosso convite. Obrigado. E se eu puder dar um recado, um pedido, Lógico. É um livro para ser lido, é um livro de história do Brasil, é um livro de história de guerras, mas é um livro de paixão também, de amor a esse país e de gratidão. Então, é um livro que você vai ler em menos de 2 horas. Legal. Então, esse acho que é o grande segredo do livro. Legal. Obrigado equipe do FuturoCast, obrigado Sarita, Ilana, a turma aqui do Memorial por ter essa oportunidade. Enquanto eu puder caminhar e poder divulgar essa história, eu vou fazer. Em homenagem ao meu pai, em homenagem aos 6 milhões e mais sobreviventes da guerra. E em breve estamos traduzindo ele para o espanhol e para o inglês. Poxa, que legal. Bom, Obrigado. Então,
Você não tem como a pessoa não ler inglês, espanhol, Não, português, se precisar, a gente traduz mais ou mandarim, conta. vambora, né? Se Deus quiser, é meu sonho. É isso aí. Bom, e vamos continuar a nossa visita aqui no memorial. Obrigado. Em Auschwitz existiam barracões. Tá. E aqui é um pequeníssimo exemplo de um barracão onde existia treliches, mas aí a gente vai falar de centenas de treliches. E nessa foto a gente vê uma quadriliche. Nossa, é Não tem verdade. colchão, as pessoas têm que entrar o maior número possível, então é desse lado que a gente não está acostumado, né? Sim. E todos esses potes, eles têm que ser guardados, não é, a gente parece que vai virar um travesseiro, mas não. Como eles só ganhavam sopa uma vez por dia, o único jeito de comer era se eles tivessem essa panelinha. Uns tinham colher, outros não tinham colher. Esse menino se chama Elie Wiesel e a gente conhece ele muito bem porque ele terminou a guerra, ele estava vivo, ele perdeu o pai e a mãe na guerra, nesse campo que a gente está vendo, de Buchenwald, mas quando ele saiu do campo, ele teve como missão escrever o que aconteceu e ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986. E dá para reparar na foto que todos ali numa situação desumana, todos muito magros, né? Muito magros. Uma vez por dia eles comiam 300 gramas, era o total. Imagina, o que é 300 gramas por dia e dia trabalho todo, forçado. né? O dia todo. É nada. Então isso, era tudo tão desumano, tão absurdo que não dá para entender como é possível. Você vê que na foto tem um menino que parece que é recém-chegado, porque ele ainda está bem, né? Tá Ah, vendo? verdade. Esses dois ainda estão bem, É verdade. né? Perto desses. E por que uns vão mais para cima? Quem consegue subir mais alto? Quem ainda tem força para subir Sim. nos andares mais altos. Aqui a gente também vê, né, mais uma situação difícil, deprimente, né, que eles se encontravam. E o olhar? Sim. O que ele está querendo dizer? Meu, você está tirando foto mesmo? É isso que está acontecendo? A gente repara em todas as idades, alguns a gente repara que já está tão, vamos dizer assim, né, num estado de saúde tão deteriorado que não dá nem para você mais saber a idade, né? Às vezes, por estar tão magro, etc., não é uma pessoa tão velha, Com mas só que certeza. já está tão deteriorado o estado de saúde, por exemplo, porque parece como ser uma pessoa até jovem, né? Mas Com certeza. Com certeza. e você vê que é muito magra, né? Em todos os aspectos. Por que está sem roupa? Quer dizer, são histórias e mais histórias, né? E o olhar, né? Você vê, o olhar, o olhar. Então vocês vão tirar foto mesmo, minha, é isso. Vocês vão tirar foto. É. Vai mostrar para quem essa foto, né? Eu acho que eu fico Sim. pensando, eu fico tentando ler o olhar Porque de eles chamam cada de um. identificação, né? Identificação, o número. Em alguns o número foi cravado, né? Não dá para Certo. falar tatuado, porque tatuado é uma coisa linda, né? É, vaidade tatuado. Ele foi aqui que nem gado, né? Ele foi Tá. colocado aqui na pele. A gente tem a história de uma sobrevivente que a mãe dela, a filha contou que a mãe fez plástica para tirar um número. E a plástica ficou muito pior do que ter um número. Tá. Porque imagina, ficou muito Sim. feio, assim. E aí as filhas perguntavam, vem, mãe, o que é isso? Ela falava, eu fiz plástica. Tinha um negócio aqui, nunca contava, que era o número que ela não queria mais olhar. Porque cada Homens um ficavam só com os homens, mulheres só mulheres. e crianças só resto ou não? Ou misturava com as mulheres? Criança não ficava, não durava. Ou ia para os experimentos absurdos de um nazista chamado Mengele, ou já iam direto para as câmeras de gás. O livro que eu vou te dar sobre um educador que tinha um orfanato, o orfanato dele já foi direto para o campo de extermínio. Tinha campos que você não ficava em lugar nenhum, não tinha nem cama. Era direto do vagão para a câmara de gás. Entendi. Então as crianças foram as primeiras a morrerem nessa ideologia nazista. Aqui os retratos dos sobreviventes, né? Como eles foram encontrados, né? Logo no final da guerra, que foi em 1945, qual era a situação deles, e não é à toa que esse tema, negação do Holocausto, já entra em 1945, porque por mais incrível que pareça, Diego, já quando termina a guerra começa-se a negação. Não aconteceu. Isso não aconteceu. Chega a ser inacreditável, né? E até hoje a gente luta. Um dos propósitos do memorial é combater essa negação
e trazer luz ao preconceito, falando, olha, preconceito não leva a nada. Vamos encarar a vida como ela é. Vamos pisar no chão. E essa estrela de Davi, com uma rosa branca, que mostra a resiliência do povo judeu. Nós não estamos aqui com uma bandeira de vingança. Eu não quero sair atrás de filho de nazista para descontar tudo o que aconteceu. Inclusive, já me encontrei, fui para Berlim, tive a oportunidade de encontrar o filho do pai e do avô que tinham fábrica de forno e que tinham sido escalados pelo governo nazista para montar as câmeras de gás, os chuveiros que saíam gás. Me encontrei com o filho. Caramba. Como é que foi esse encontro? Esse encontro, durante 1 hora que ele foi contando toda a história dele, ele não estava lá para dizer que ele estava feliz com a atitude do pai e do avô, ele estava lá até como uma pessoa que queria provar que tudo existiu. Durante 1 hora eu pensei, gente, eu vim do Brasil até aqui, sendo filha de pai e mãe sobrevivente do Holocausto, sentada do lado de um filho de nazistas. Isso não é à toa, não é possível, né? Eu estava me sentindo mal, eu queria chorar, eu queria, sei lá o que eu queria fazer, eu queria falar para ele, não adianta você estar aqui, sei lá o que a gente quer fazer. Aí quando passou e quando ele terminou, eu peguei na mão dele assim, ó, assim, falei, olha, eu não vim do Brasil à toa. Vamos começar de novo? Vamos ser amigos daqui para frente? Vamos esquecer todo esse preconceito? E aí, ele chorou. Caramba. Forte, hein? Aqui é o quê? São passaportes? Aqui são alguns dos objetos que a gente tem doados. Então, o passaporte de um judeu tinha que vir com essa identificação, anotado dentro qual era a sua origem, então que era judeu. Tá. Porque hoje em dia você faz passaporte, não põe a religião. O que importa a sua religião num passaporte? Na época importava, então o carimbo, uma insígnia nazista, né? E tudo isso num arame farpado, que era elétrico, ele eletrocutava as pessoas. A rosa branca significa vamos fazer as pazes, bandeira branca. Vamos ser humano. Sim. Inspirado na nossa super e querida Anne Frank, que na sua adolescência teve que ficar confinada e escondida dos nazistas junto com os pais, mais uma família e mais um senhor, dentro de um esconderijo lá em Amsterdã, com a esperança de que esse diário ia virar um livro, porque ela tinha ouvido no rádio que todo mundo que estivesse escrevendo o livro cuidar bem, porque quando acabasse a guerra ele ia publicar de todo mundo, ela queria ser escritora. Aí ela deixa essa mensagem que, apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. E Elie Wiesel fala da indiferença. Aquele menino que a gente vê na foto, que a gente comentou, que ele tinha 17 anos quando acabou e ele sobreviveu à guerra, ele deixa isso, por isso ele ganha o Prêmio Nobel da Paz. Não é um Prêmio Nobel da vingança, do ódio, é vamos viver em paz. E como curiosidade, a gente tem que o Brasil, né, com Getúlio Vargas, ele entrou em 1944, mandando militares da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, para a Itália para lutar contra o nazismo, né, e a invasão que tinha acontecido na Itália. Muito Mas mais bonito do que tudo é a homenagem que a gente faz aqui a 2 heróis brasileiros, Aracy Guimarães Rosa, que trabalhou no consulado de Hamburgo, na Alemanha, e o nosso querido Luiz Martins de Souza Dantas, que trabalhou na missão diplomática da França. Eles não eram judeus, mas eles eram seres humanos. E eles emitiram vistos para centenas de judeus virem para o Brasil morar. E esses vistos eram vistos falsos que não incluía o nome judeu em cada passaporte, para poder entrar no país livremente. De alguma forma eles queriam salvar mais pessoas que desse, né? Ajudaram da forma que dava, é mais ou menos isso. A gente fez evento com a família da Aracy, aqui no Memorial, e sabe, o mais incrível, quando você conversa com o Justo entre as Nações, ou com a família, e você fala, nossa, que herói,
nossa, seu pai e sua mãe, eles foram heróis. Aí eles falam, não. Eles sempre disseram que o que eles foram seres humanos. Só isso. E aqui termina. Aqui é uma oportunidade, inspirado na Anne Frank, tem uma mesa com caneta, a pessoa vem e dá a sua mensagem, escreve a sua mensagem para o memorial. Então eu convido você, Diego, Lógico. a escrever uma mensagem e a gente pendurar aqui no nosso mural, que serve de inspiração para todo mundo que vem aqui. Lógico, mas prazer. Aqui. Você não- É legal tirar foto, né? Legal, legal. Não pode reparar na letra, né? Tipo assim, né? Não pode reparar na letra. Pode sentar, porque você é Anne Frank agora. Ah, nossa, que ontem É uma carteira antiga de escola, não é fácil sentar. Pronto. Não pode reparar na letra. Tá aí. Vou colocar a minha parte aqui. Você se incomoda de você ler o que você escreveu? Aqui, vamos lá. Coloquei que mais pessoas possam levar esse tipo de informação, igual que você leva, com qualidade, sabedoria, para todos que por algum motivo não conhecem, igual eu falei para você quando você foi no estúdio, que eu não conhecia, só o básico, vamos dizer assim, né? Aquela pinceladinha, essa história, né? Que o mundo infelizmente viveu. É isso aí. Obrigada. Obrigado, minha amiga. É isso aí. E tem meu livro, né? Daqui. Vai autografar para mim ou não? Vou. São esses dois livros. Legal. Ele é uma inspiração, porque ele foi um homem, Janusz Korczak, na verdade o nome dele era Henry Goldschmidt, e ele lutou pelos direitos da criança, ele foi irreverente para uma época que a criança era tratada assim como um nada. E esse outro livro, Tijolos do Bem, é sobre um grande empresário, Willy Horn, que é o fundador da Cirela, que também se propôs a fazer o bem, principalmente aqui no Brasil, porque, como eu falei, todo imigrante, quando vem e é acolhido do jeito que é acolhido no país, que ele às vezes nem escolheu, que foi escolhido, ele Sim. não tinha para onde ir, mas quando chega aqui no Brasil, sente toda essa terra firme, esse porto seguro. Então, são dois livros de inspiração, duas biografias que eu faço questão de te Legal. dar de presente. Muito feliz. Obrigado. Posso pendurar o meu aqui? Pode, por Tem favor. algum lugar especial ou não? Não, você escolhe. Então vou colocar aqui em cima. Muito bom. Obrigada, viu, Diego? Top. Obrigada a todo o teu público Legal. maravilhoso. Legal. Estou muito feliz também de ter conhecido. Para quem não conhece, como que faz para visitar? Você tem que entrar no site, né, do Memorial do Holocausto. A gente tem as nossas redes sociais todas, Instagram, TikTok. E o agendamento é gratuito. Tá. É aqui no Bom Retiro, na Rua da Graça, número 160. A gente abre um domingo por mês, com visitas guiadas. Isso que é importante. Quem quer ter a visita guiada, venha num domingo que abre, ou monte um grupo de 15 pessoas. Aí entra em contato aqui e a gente faz a visita guiada também. Legal. Bom, já vou pegar ali embaixo minha dedicatória. Obrigado mais uma vez por sempre estar disposta a nos atender. Vai ser muito legal. Volte sempre que quiser em nosso estúdio. Vou levar o Márcio lá para conversar com a gente também. Se você ainda não conhecia aqui, tem o endereço aqui na nossa descrição também. Já segue, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para nós. E por algum motivo, se você não é de São Paulo e quer conhecer, se você vir em São Paulo, já deixa agendada a sua visita, correto ou não? A É gente importante. recebe Então, não sou de São Paulo, mas quero Brasil conhecer. inteiro a gente Entra lá e pega o seu horário, o melhor horário, correto ou não? Agenda, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muita história embarcada e é uma história real. Infelizmente. É isso aí. Deixa o seu like, se inscreva. Valeu, tchau.